Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje eu vim compartilhar com vocês como foi a experiência de ter imigrado com uma criança tão pequena, um bebê, que era a idade do bem na época, e contar pra vocês um pouquinho de como foi esse processo pra ele. Claro que esse processo que eu vou contar no meu ponto de vista, óbvio, né, de como eu imagino que foi pra ele. O Benjamin era uma criança muito pequena quando a gente veio, né? Ele tinha 1 ano e 11 meses quando ele veio. Então, óbvio que assuntos mais profundos ele nunca nos falou, porque ele não tinha ainda condições para isso. Mas a gente reparou muitas coisas no comportamento dele, na forma como ele agia com as coisas, nas coisas que mudaram. Então é isso que eu vim contar para vocês hoje um pouquinho. Como eu já contei aqui no canal um pouquinho desse processo, nós viemos quando o Benjamin era bem pequeno, então. Ficamos inicialmente na casa de alguns amigos e depois alugamos um quarto numa casa compartilhada. Obviamente, se a gente parar pra pensar, isso não parece o cenário de uma criança, mas a gente fez o possível para que ele ficasse bem confortável, que ele tivesse as coisinhas dele, que ele conseguisse se sentir pertencente ao espaço. E como a gente sempre fala pro Benjamin, desde que ele era muito pequeno e até hoje a gente repete, um lugar feliz é onde a gente está com a nossa família, que é o que nos sustenta, que é o que não importa, porque a gente se ama, a gente se ajuda e a gente tá sempre ali um para o outro. Então, apesar de que o quarto era limitado, tinha pouco espaço, nos faltavam algumas coisas comparado com o que tínhamos no Brasil, porque a gente estava começando, então a questão do espaço era a priori, né? Era o que mais nos faltava, vamos dizer assim. Mas a gente sempre disse pra ele, e diz isso pra ele até hoje, porque muitas mudanças acontecem na vida do imigrante, nem sempre tá tudo tão estável assim, tão rápido. Então a gente sempre diz pra ele que o que importa pro lugar ser bom e feliz é nós estarmos juntos, é a nossa família estar junto. Então foi isso que a gente fez. Então, o que nós reparamos no bem de diferente? O Benjamin não tinha um convívio com muitas crianças no Brasil. A prima mais próxima dele era mais velha, e em função da pandemia nós também não estávamos com tanta frequência assim juntos. Então ele não tinha muito convívio com crianças da idade dele, assim. Era basicamente com mais adultos. E na primeira casa onde a gente teve dos nossos conhecidos, tinham lá algumas crianças que moravam na casa, né? E a gente percebeu que ele ficou assim muito entusiasmado, aquela euforia toda, mas muitas vezes ele acabava não sabendo o que fazer com isso tudo. Então, assim, e por ser uma criança pequena também, a gente percebia que ele ficava agitado, assim, queria fazer tudo, queria brincar de tudo. Então, assim, foi um processo de adaptação a outras crianças, a mais crianças numa vez só, assim, né? Porque quando a gente se encontrava com alguém era mais uma criança, né? E lá tinham mais crianças, então foi uma adaptação, isso, esse convívio tão intenso, diário, né? Assim, tão rápido, porque eram crianças que ele nem conhecia e ele passou a conviver com elas diariamente. Isso foi uma coisa que a gente reparou, que mudou no comportamento dele, assim, esse contato com mais crianças deixaram ele bem entusiasmado, bem agitado, assim, com as possibilidades todas. Mas foi uma amizade legal ali que ele fez. Quando passamos logo depois de uns 30 dias mais ou menos, quando passamos para casa compartilhada, onde pegamos um quarto lá não tinham crianças, eram só adultos, e foi um processo tranquilo. Óbvio que ele teve que conhecer as outras pessoas, se adaptar àquilo, a rotina das outras pessoas, mas o Benjamin é uma criança muito sociável, assim, então ele rapidamente passou a conversar com as pessoas, já logo estava se sentindo assim, ó, muito íntimo. Então era visto que a gente percebia que ele se sentia bem com aquelas pessoas, ele não estranhou nem nada do tipo. Óbvio que o que a gente passava por muitas vezes tendo cuidado era para que ele não atrapalhasse ou incomodasse as outras pessoas, né? Eram mais 2 adultos que não tinham contato com criança. Então, assim, a gente passou a ter que conter algumas situações, assim, né? E esse é óbvio que é um dos motivos pelo qual a gente quis sair o mais rápido possível do quarto, porque não tem como passar contendo uma criança, né, gente? Então, assim, não é bom, não é nem saudável isso. Então, quando a gente estava só nós em casa, era mais tranquilo, ele ficava pela casa toda. Quando tinha outras pessoas, a gente fazia o possível também para não incomodar. Mas o Benjamin passou muito bem, eu acho, por esse processo da imigração. Muito mais pontos positivos do que negativos, muito mais a acrescentar do que perca, sabe? Então é claro que ele, né, tá longe da família, é óbvio que muitas coisas ele não viveu perto da família, mas a gente percebe que muitas coisas ele ganhou, né? Assim, então, o Benjamin passou a ter muito mais experiências, as possibilidades que a gente tem aqui nos proporcionam levar ele a ter mais experiências. Então isso com certeza foi muito benéfico, assim. A gente não percebeu nenhum tipo de estranhamento com o local, com o clima, sei lá, com a comida, nada desse tipo, foi tudo realmente muito tranquilo, assim. Então, do nosso ponto de vista, se você tem a intenção de imigrar para qualquer lugar que seja e você tem um filho, não coloque a criança como um ponto
de peso, assim, mas pode ser que não dê certo porque nós temos um filho. Gente, como eu falei, né, dentro do nosso ponto de vista, o que importa é a família estar bem. Se a família está bem e está junto, é o que mais importa. Para nós não era viável um tipo de imigração onde viesse só um e depois viesse o outro, porque isso para nós não condiz com o nosso ritmo de família, com a nossa rotina de família. E digo para vocês que muitas vezes os perrengues que passamos, chegar em casa e ter a família toda ali pra gente sentar, conversar, chorar se precisar, mas achar as forças que a gente precisa para seguir, com certeza faz toda a diferença. Então, de modo geral, acredito que o Benjamin fez um bom processo de imigração, se adaptou muito fácil ao país e à nova rotina. Claro que hoje em dia, aqui na nossa casa, nós já estamos num ritmo muito diferente, né? Então, é muito parecido com o que tínhamos no Brasil, então as coisas ficam mais agradáveis também, é óbvio. Então, a gente percebe que ele está muito bem adaptado, não teve problema nenhum em se comunicar com as pessoas aqui. Claro que quando ele era menorzinho, ele ainda falava mais enroladinho, né? Então, muitas vezes ele falava e as pessoas não entendiam, mas isso faz parte. Mas, assim, ele se vira bem, ele conversa com as pessoas, ele chega nas praças, ele brinca, ele conversa com as outras crianças. Ele não parece ter sentido, assim, nenhuma dificuldade de socializar, assim, né? Tudo bem que aqui se fala português também, então é óbvio que isso facilita, mas muitas vezes tem palavras diferentes, tem expressões diferentes, tem sotaque diferente, e dependendo com quem se conversa, às vezes tem que ter uma atenção um pouquinho maior para entender o que a pessoa tá falando. E o Ben tá tirando isso de letra, brinca e conversa com as crianças nas praças e dá tudo certo. Como eu já falei aqui muitas vezes no canal, as crianças são mais resistentes e se adaptam muito mais rápido às coisas do que a gente imagina. Então, a gente não tem nenhum arrependimento de ter migrado com o Benjamin, mesmo ele sendo pequeno. E eu acho que a gente só tem a ganhar estando todos juntos. Esse foi o meu ponto de vista do processo de imigração do Benjamin, de como foi que ele se adaptou aqui em Portugal. E eu penso que até agora correu tudo muito bem, de uma forma muito tranquila. Eu espero muito que vocês tenham gostado do meu relato aqui hoje. Se você é novo por aqui, vem ficar bem pertinho da nossa família, se inscreve aqui no nosso canal. Não esquece de deixar seu like que ajuda muito o canal. E me conte aqui nos comentários se você já migrou com o seu filho, que idade ele tinha, como foi esse processo do seu ponto de vista. Um beijo, até a próxima. Tchau!